Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Joia demais poder estar aqui novamente com vocês. Deixe-me ver onde paramos. Mateus capítulo 23, parte 2, episódio de número 668. Esta é a 8ª temporada, vendo o livro de Mateus capítulo por capítulo. Que jornada excepcional. Nossa, semana foi difícil poder sentar aqui para gravar mais um pouquinho dos nossos episódios, dos nossos estudos bíblicos, mas graças a Deus que tem nos dado graça. Vamos falar um pouquinho da desgraça dos hipócritas hoje. Está cheio de hipócrita por aí. Leia o capítulo 23 de Mateus, depois vem para cá, escuta todos os episódios, convida mais gente, vamos juntinhos aprendendo mais da palavra de Deus. Que essa palavra de hoje abençoe seu coraçãozinho, te traga paz, regeneração, edificação, as bênçãos de Deus sobre a sua vida, as bênçãos da palavra de Deus. É necessário praticar tudo aquilo que aprendemos para que Deus faça a obra completa. Vamos lá? Prontos? Então vamos lá. Então, uma parte muito importante da obra de Cristo foi expor o caráter completamente falso e sem valor dos venerados líderes religiosos de sua época. Essa foi uma tarefa ingrata. Trouxe ódio sobre a cabeça do seu autor. Foi um homem mais fraco, ele teria se encolhido diante dela. E um homem menos sensível poderia ter gostado da humilhação que ela infligiu aos seus inimigos. Mas Jesus não era covarde nem insensível. Portanto, ele repreendeu os venerados religiosos e ainda assim sabemos que a necessidade de fazê-lo deve ter sido muito difícil para ele. Veja que o caráter dos hipócritas tem algumas características peculiares. Era especialmente religioso, havia uma aparência de santidade nos fariseus, uma pretensão de ortodoxia nos escribas, que conquistaram para ambos uma reputação de superioridade religiosa. Mas interiormente havia falsidade. O nosso Senhor viu que a religião era irreal, que era usada apenas como uma vestimenta para exibição. Esta é a característica do hipócrita. Ele é mais do que um fingidor. Ele é conscientemente falso em suas pretensões. Ele é uma mentira viva. Ele atua, é como um ator, como a origem da palavra, né? Como uma máscara. O hipócrita é um ator. Ele veste seu personagem e posa para ganhar a admiração de outras pessoas. O seu próprio curso na vida é planejado e executado com uma intenção teatral. Essa intenção é a explicação da flagrante contradição entre a máscara e o verdadeiro semblante. Os escribas e fariseus, eles impediam que pessoas mais simples entrassem no reino dos céus. Eles fizeram isso em parte confundindo suas mentes com falsas noções e em parte desencorajando seus esforços ao colocar diante deles preceitos e requisitos desnecessários e impossíveis. É uma marca da hipocrisia representar a religião como uma conquista muito difícil e reivindicar santidade superior pelo método fácil de estabelecer um padrão alto, ou melhor, falso e inatingível para outras pessoas. Esses hipócritas, eles se comportaram com dureza com outras pessoas. Ninguém entra no reino dos céus mantendo outras pessoas fora dele. O egoísmo religioso, ele está fadado à decepção.
Por um tempo essas pessoas vivem em honra, e suas artes habilidosas de engano parecem protegê-las contra qualquer descoberta de seus caracteres ocos e reais. Mas essa calma segurança não pode durar muito. Mesmo que seja mantida até o fim da vida presente, ela deve desaparecer como fumaça. No grande apocalipse do julgamento futuro, Deus sabe tudo desde o começo. E se ele não revelar imediatamente a falsidade perversa, ele revelará em breve. Em seu próprio tempo, ele a denunciará. Deus odeia mentiras. Ele está irado contra aqueles que colocam pedras de tropeço no caminho das crianças e pessoas humildes. Os hipócritas que são culpados de ambas as faltas, eles são duplamente culpados aos olhos de Deus. E a sua condenação, ela é justa. A igreja de Deus, ela é uma unidade ao longo dos tempos. E é mais apropriado falar dessa dispensação cristã da igreja do que da igreja cristã em oposição à judaica. Essa unidade existe, não apenas ao longo dos tempos, mas também em todo o universo. Embora a sua sede esteja no céu, sempre houve uma representação visível na terra. Isso às vezes é chamado de a igreja nos evangelhos. E é distinguido como o reino dos céus. Nesse sentido agora, nós vamos falar dela. Observe então, meu querido ouvinte, que a igreja está preocupada com essa intrusão de hipócritas. Eles entram por motivos egoístas. O que os hipócritas se importam, será que eles se importam com a glória de Deus? Eles são simplesmente atores na cena religiosa, não estão nem aí, eles querem a glória do aplauso humano, eles transferem para si mesmos o que deveria ser dado somente a Deus. Ao fingir uma piedade extraordinária, eles se insinuam na confiança de pessoas desprotegidas e desavisadas para roubar-lhe suas posses. Os escribas e fariseus, eles não entrariam no reino eles mesmos. Eles não usaram a chave do conhecimento para ver o que a Escritura dizia profeticamente sobre o Messias. Eles impediram aqueles que estavam entrando. O povo estava a ponto de entrar nos privilégios da nova dispensação pregada por João Batista e Jesus, mas foi impedido pelos escribas e fariseus. Eles foram impedidos pelo seu exemplo, por sua doutrina, ao criticar Cristo, pela sua autoridade, sob a ameaça de serem excluídos por aceitar a Jesus. Eles promoveram o mal. Eles eram extremamente zelosos, eles não pouparam esforços para fazer prosélitos. Não. No entanto, com a intenção de beneficiá-los, mas por pura ostentação. Pois os escribas e fariseus, eles faziam prosélitos. Alguns para as escolas de rabinos particulares. A palavra prosélito vem do koiné grego prosélitos, que na Septuaginta era usada para designar estrangeiros e forasteiros em Israel. No Novo Testamento, esse termo ele vai significar conversos ao judaísmo de outras religiões. 2 vezes mais, os judeus helenistas, que eram em sua maioria prosélitos, eram os inimigos mais ferrenhos dos apóstolos. A verdade fabricada ela é pior do que a mentira, do que a simples falsidade. Meias verdades são as mentiras mais cruéis. Os prosélitos eram treinados pelos fariseus em sofismas perversos, que amenizavam o vício e substituíam a cerimônia pela piedade. Eles também eram ensinados a praticar o mal com menos remorso e maior sutileza do que estavam acostumados em sua condição anterior. Hoje em dia, alguns nunca se cansam de denunciar a hipocrisia da igreja. Se eles podem encontrar qualquer canalha em um falso cristão, eles gritam exultantes: aí está o seu cristianismo. Eles se deleitam em contrastar-se favoravelmente com os hipócritas da igreja. O que é mais comum do que dizerem:
Não professo ser religioso, mas sou melhor do que muitos de seus cristãos. Cristo não reconhece os hipócritas como cristãos. Pelo contrário, ele os repudia com a maior aversão. Eles são tolerados na igreja somente por causa da dificuldade. Sim, de descobri-los. Por falta de julgamento infalível, o joio ele tem que crescer com o trigo, até a colheita. Os hipócritas não são cristãos. A hipocrisia da igreja é um nome impróprio. Porque há uma distinção clara entre os verdadeiros membros da igreja e aqueles hipócritas que se intrometem em sua corporação visível. Com toda justiça, isso deve ser reconhecido. Em vez de se compararem com os hipócritas, comparem-se com Cristo e vejam então onde se posicionam no julgamento. Que se comparem com semelhantes a Cristo. Esses são os únicos cristãos verdadeiros, os únicos membros verdadeiros da igreja, membros aprovados, permanentemente pertencentes à sua corporação. Os hipócritas não são nem uma coisa nem outra. Sim, a gente precisa separar os hipócritas da igreja, eles pertencem ao mundo. Seu espírito é do mundo, sua ligação com a igreja não é natural. É como eles mesmos, um engano. Sua conexão com a igreja é transitória. É como eles mesmos, um engano, como o joio entre o trigo, os peixes ruins entre os bons na rede, os bodes entre as ovelhas. No julgamento final, dos feitos dos escribas e fariseus, o Senhor passa para os seus ensinamentos. Eles inverteram a ordem de importância, eles preferiram as dádivas ao altar e o ouro ao templo. Eles preferiram sua própria justiça, a justiça de Deus, ao considerar suas dádivas como de maior consequência do que a nomeação de Deus. O altar que santifica a oferta é maior que a oferta. Pela mesma razão, o templo ele é maior que o ouro. O valor de coisas materiais é determinado por seus usos. Uma fortuna que chega a um bêbado é apenas uma sentença de morte para ele. O objetivo de atribuir santidade superior às ofertas do altar e ao ouro do tesouro do templo era aumentar a ideia de mérito na sua apresentação. Quanto aos escribas e fariseus, provavelmente também obtinham vantagens com esses presentes. São guias cegos. É ruim quando os líderes do povo os fazem errar. É ruim para o povo. Se é ruim para o povo, é pior para os guias. A cegueira deles é pior que a ignorância, a cegueira de uma postura obstinada e pervertida. Por mais perspicaz que um homem seja em relação aos seus interesses temporais, ele é realmente cego, se não for capaz de discernir o que diz respeito ao seu bem-estar eterno. O nosso Senhor prossegue pronunciando sobre o hipócrita a desgraça de seus outros males. O hipócrita, ele inverte a ordem de Deus, ele é meticuloso com as ninharias, ele é escrupuloso com o dízimo da hortelã, do endro, da arruda, do cominho. O Talmud diz que o dízimo do milho é da lei e o dízimo das ervas é do rabino. Ele coará o mosquito. Os judeus mais rigorosos eram extremamente cuidadosos em coar seus licores antes de beber para que não engolissem inadvertidamente algum inseto impuro e assim fossem contaminados. Mas eles deixam passar coisas muito mais importantes. O fariseu escrupuloso em sua atenção minuciosa à letra, ele perdeu o espírito da lei, que era de muito maior importância. O fariseu ele era escrupuloso quanto ao cerimonial, mas era inescrupuloso em sua conduta moral. Ele praticava descaradamente as maiores iniquidades. A lei é cumprida mais no espírito do que na letra. O evangelho é o espírito da lei. Nós coamos o mosquito e engolimos o camelo quando nós somos escrupulosos sobre erros insignificantes e inescrupulosos sobre grandes males que cometemos. Eles engoliram o camelo quando deram a Judas o preço do sangue inocente. Eles coaram o mosquito quando tiveram escrúpulos em colocar o dinheiro no tesouro do templo com muito cuidado e detalhe.
As coisas devem ser tomadas na ordem de Deus, que é a ordem de sua importância. As coisas de Deus vêm antes das dos homens. O formal pode excluir o essencial, mas o essencial, ele não exclui o formal. Pode haver piedade sem religião, mas não pode haver religião sem uma piedade. Até quando os hipócritas enganarão a si mesmos e aos outros? Nós, se somos chamados à justiça, meus queridos, misericórdia e fé, porque nós nos preocupamos com tantas ninharias insignificantes. Vamos orar? Busque um lugarzinho quietinho aí, feche a porta, num local secreto. Vamos falar com Deus. E depois dessa oração a gente encerra mais um episódio para a glória do nome de Jesus. Ah, Senhor amado, ajuda-nos a ter um coração puro, verdadeiro diante de Ti. Livra-nos da hipocrisia, dá-nos coragem para viver de acordo com a Tua verdade, sem fingimentos, honrando-Te, adorando-Te, bendizendo-Te, com cada palavra que sai de nossa boca e com cada ação praticada por nossas mãos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Um abraço. Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.